Aqui quem fala é Pedro Ícaro e esse é mais um episódio do Futeblogcast. O nosso podcast sempre irá trazer pautas sobre o mundo do futebol de forma humorada e também com seriedade. Siga o Futeblog no Instagram, @canalfuteblog. E o tema dessa semana é o seguinte: as polêmicas do momento no futebol brasileiro. E para iniciar, Matheus Aguiar traz pra gente o caso Gabigol e a polêmica que envolveu o jogador do Flamengo. Olá, ouvintes. No início dessa semana, o atacante Gabigol se envolveu em problemas relacionados a cassino. Houve uma polêmica em torno disso, porque o jogador foi detido no caso, e ficou a polêmica se ele deveria ser punido ou não. Na minha opinião, sim, ele deve ser punido, principalmente pelo fato de que o clube paga a imagem dele, o direito de imagem dele é pago pelo clube. Nessa questão, sim, ele deve ser punido. Por outro lado, é bom nós avaliarmos e pensarmos, porque tem muita gente que atira pedra, fala mal do atleta, a questão de pandemia, de ter que ficar preso, de ter que fazer coisas e às vezes a pessoa não está habituada, não está acostumada. A pessoa tem parentes, a pessoa perde parentes nesse caos que nós estamos vivendo. E aí, às vezes o cara quer distrair a cabeça, quer espairecer, e nesse caso ele acabou se envolvendo num grande problema. Não vale ficar jogando pedra, porque todos nós passamos por esse momento. Eu acredito nisso. Mas de qualquer forma, eu também penso que o clube deve punir o atleta pelo fato de pagar o direito de imagem e manchar dessa forma, com envolvimento de detenção, a imagem do clube. Ele, na minha opinião, sim, deveria ser advertido. E com uma vitória protocolar, o Flamengo ganha de 4-1 do time do Resende, com boas atuações de Pedro, Rodrigo Muniz, Vitinho e Michael, tendo feito Vitinho um golaço e Rodrigo Muniz também. Com essa vitória, o Flamengo chega à sua quarta partida e aos 9 pontos. Com isso, se torna temporariamente o líder do Campeonato Carioca. E a próxima partida do Flamengo no Campeonato Carioca será no dia 24, contra a equipe do Botafogo. E no jogo de hoje, o Flamengo contou com alguns jogadores da equipe profissional, sendo eles o Bruno Viana, Hugo Souza, Léo Pereira, René, que hoje foi o capitão, Vitinho, Pedro, Michael e João Gomes, que já estava jogando com a equipe sub-20 no Carioca. E agora é a vez de Nuno Júnior, que traz muita informação e a sua opinião sobre a paralisação do futebol no país em algumas regiões. Nuno Júnior, nos seus comentários. Bom dia, pessoal do Futeblogcast, me chamo Nuno Júnior. Estamos fazendo mais um episódio do nosso podcast semanal. Hoje irei trazer para vocês um pouco da minha opinião sobre a paralisação em alguns estados, nos principais estados do Brasil por conta da pandemia. É claro que com o aumento de mortes, chegando quase a 3 mil pessoas por dia, a pandemia tem que ser vista com outros olhos. O que funcionava pode ser que não esteja funcionando, e o que não está funcionando agora não está funcionando de vez. Acredito que uma paralisação no futebol tem que ser geral, por conta da saúde, teria que ser geral, né? E muitos governadores de estados fizeram do seu jeito, assim, esse lance da paralisação, mas cada vez mais tem mais estado entrando nessa onda por motivo totalmente de força maior. Acredito que a saúde, tanto financeira quanto física e mental do brasileiro, está se esgotando em todos os sentidos. Já vivemos um ano aí de pandemia forte e não passa, pelo contrário, só piora. Cada dia está morrendo mais gente. Então, acredito que mesmo sendo por motivo de força maior, o futebol tem que dar essa paralisada por não haver outra solução no momento. As vacinas não chegam, ainda mais para quem tem menos idade. Então fica complicado ter jogo, ter campeonato, viajando o Brasil todo por conta disso. Acredito que parando e dando essa pausa, pode ser que lá na frente não tenha tantos resultados negativos, como surto de Covid em clubes ou até na família dos próprios jogadores. Na minha opinião, a paralisação é certa, sim. Acredito que durante um tempo, como foi ano passado também, que parou durante um tempo para dar uma trava nessa pandemia, que não pode aumentar o número de mortes
nem o crescimento da doença. Muito obrigado, Futvlogcast. Essa foi minha opinião. Meu nome é Nuno Júnior. É um prazer fazer parte dessa família e fazer mais um episódio com vocês. Abraço a todos. O Vasco da Gama sondou o goleiro Jean, que estava no Atlético Goianiense e fez um ótimo Brasileirão, já que o Vasco precisa de um goleiro. Só que o jogador ele é envolvido numa polêmica que pode esbarrar nas diretrizes do clube. Com vocês, Marcos Castro traz esse paralelo e dá a sua opinião. Após a saída do goleiro Fernando Miguel, a titularidade no gol do Vasco está em aberto. Diversos nomes foram comentados nas redes sociais como possíveis substitutos, e um dos que causaram maior divisão e debate foi o nome de Jean, que aos 25 anos se envolveu numa polêmica nos Estados Unidos no final de 2019, após agredir a esposa em uma viagem de férias. Na época, jogador do São Paulo teve seu contrato suspenso e em seguida foi emprestado ao Atlético Goianiense, onde conseguiu ser titular absoluto da equipe e um dos destaques do time treinado por Marcelo Cabo no Brasileirão 2020. Marcelo Cabo agora é treinador do Vasco, e isso pode ter aumentado os rumores de uma possível chegada ao Jean ao Cruz Maltino. Só que tanto o técnico quanto a diretoria do Vasco descartam completamente essa investida e não vão nem abrir negociação. Jean não vai ser jogador do Vasco, é isso que eles garantem. Só que o jogador tem contrato e vínculo com o São Paulo até 2022. Só que a equipe paulista também não quer o jogador no seu elenco e o técnico Hernan Crespo não pretende contar com ele. Por isso ele está livre no mercado. Aí vem o questionamento: será que valeria a pena uma equipe do tamanho do Vasco se envolver numa polêmica para contratar o goleiro Jean? A resposta é clara, e a diretoria e o técnico já fizeram isso. Obviamente que não. Uma equipe do tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama tem que prezar, acima de tudo, por quem veste essa camisa. Jogadores são o símbolo de sua torcida em campo. São os representantes da história do time dentro das quatro linhas. E isso tem que ser o primordial. A equipe do Vasco preza por diversos valores e diversas causas, tanto sociais quanto humanitárias, dentro e fora de campo, sempre mostrando seu apoio a isso. Isso tem que ser o primordial. Uma contratação dessa mancharia todo o trabalho que o time fez ao longo de toda a sua história. Isso não seria aceitável. Realmente, isso não é algo que um clube da grandeza do Vasco tem que fazer. Nessas situações, o time também demonstra grandeza. Tem que priorizar seus valores acima de qualquer coisa. Aqui é Marcos Castro para o Futvlog. Meus amigos, mais uma vez aqui o quadro Fala Torcedor no Futvlogcast. Dessa vez o jogo em destaque é Flamengo versus Resende. Cris Martins apresenta a torcedora Ingrid do Flamengo, que traz seus comentários sobre a partida. O Flamengo derrotou o Resende por 4-1 e segue invicto no Campeonato Carioca. Mas será que está tudo 100% pelos lados da Gávea? No Fala Torcedor de hoje, a torcedora Ingrid comenta um pouco sobre a partida. Meu nome é Ingrid, estou aqui para comentar do jogo do Flamengo, né? Aliás, melhor time do Rio de Janeiro e do mundo na atualidade, né? Atual bicampeão brasileiro, né? Então, sobre o jogo de hoje, a gente não tem o que falar muito, né? Até porque são os meninos e tal. A gente precisa dar apoio e oportunidade para eles, né? Para poder eles se mostrarem o futebol deles. São bem esforçados, foi um jogo bom, porém, trago aqui a minha indignação contra Michael e Vitinho. Porque eu digo que toda vez que a bola cai no pé deles, nos pés deles, acaba o jogo. Se bem que ele fez um gol hoje, mas nada me convence. Tirando isso, achei que a tática foi boa, né? O René estava lá
fazendo o trabalho dele bem feito. Até porque era o mais experiente, por isso era o capitão do time. Mateuzinho, como sempre, fazendo um serviço bom. Apesar de quando chega pra cruzar, erra um pouquinho de vez em quando. A zaga, tava boa, apesar do Léo Pereira estar na zaga, até que não estava tão ruim assim como fica de vez em quando. O Hugo não falhou, E é isso. Foi um jogo bom para apoiar os meninos da base. E esse foi o Fala Torcedor de hoje, com a participação especial da Ingrid. Eu sou Cris Martins para o Futvlogcast. Espero que todos tenham gostado do episódio de hoje. Chegamos ao final. Esse é o Futvlogcast, o podcast do canal Futvlog. Siga nossa página no Instagram, @canal Futvlog, e o nosso canal no YouTube, Futvlog. Um grande abraço, meus amigos, e até o próximo programa.